Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Conforme nós havíamos combinado, estamos aqui, quinta-feira, dia 16 de abril, às 20 horas. Ainda não temos condições de ir até o templo, mas o importante é que a igreja está se reunindo. Eu vou usar um recurso lúdico aqui, algumas imagens, até para ajudar naquilo que eu vou falar. Quero conversar com você essa noite acerca de alguns lugares aonde Jesus passou. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto fala de uma entrega de amor. Deus não deu qualquer coisa para nós, Ele nos deu o que Ele tem de melhor, o que Ele tinha de melhor, o que Ele tem de melhor, que é o seu Filho. E lá em João 1, verso 14, diz que o Verbo então se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Em Atos capítulo 10, verso 38, diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem. E a pergunta que eu faço, onde Jesus esteve? Se nós fôssemos aqui mostrar todos os lugares onde Jesus esteve, nós passaríamos aqui muito tempo. Não daríamos conta. E eu separei alguns lugares aqui para nós conversarmos um pouco sobre sobre cada situação dessa em que Jesus se deparou. Aquele que criou todas as coisas. Lá em João capítulo 1, verso 1, diz que Ele já era Deus. No princípio era o Verbo. Não diz que foi, era. Não está no pretérito perfeito foi. Porque se tivesse sido, se o texto fosse foi, tinha ficado no passado. Mas o Verbo era. Isso demonstra que lá quando tudo houve um princípio. Aí nós voltamos em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando tudo começou a ter um princípio, Jesus já existia. Ele já estava lá. Ele participou ativamente da criação porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele é Criador. Aquele que criou o universo, aquele que mede o céu a palmo. Aquele, conforme diz Isaías, lá no capítulo 40, que mede o pó dos montes em balança de precisão. Aquele que criou todas as estrelas. Aquele que pega os oceanos na concha de sua mão. Se fez carne e habitou entre nós, fazendo bem. E o primeiro lugar em que eu separei que Jesus esteve, Ele esteve em um estábulo. Nós vemos por aí aquela manjedoura, vemos ali José, Maria, os 3 reis magos. Essa não é uma imagem verdadeira. Quando os 3 reis magos chegaram, Jesus já estava em uma casa, ainda em Belém, mas já estava em uma casa. Eles não visitaram Jesus em um estábulo. Mas por que Jesus, ele nasce em um estábulo? Aqui embaixo, Lucas 2,7 diz, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse texto não está dizendo que o pessoal não quis hospedar José e Maria. Está dizendo que não havia espaço. Era a época de censo. O povo estava sendo contado, então Belém estava lotada. E consequentemente as hospedarias. Por isso que Maria foi ter que dar luz a Jesus no estábulo. E trazendo por nossos dias, irmãos, não é diferente. A diferença é que ao invés das hospedarias estarem cheias, o coração do homem, o coração da mulher, o coração do ser humano está cheio de tantas coisas que não tem espaço para Jesus. As pessoas querem Jesus, até sinceramente, desejam Jesus, mas não há espaço e não querem abrir espaço para Ele. Segundo lugar, onde Jesus esteve, Ele esteve em uma carpintaria, e aqui Ele cresce, Ele passa ali seus praticamente 20 e poucos, 27, 28 anos, mais ou menos isso, da sua vida ali no anonimato.
ajudando José no serviço. Ninguém sabia de Jesus até então. Totalmente anônimo. Ele ajuda o seu pai no ofício com as madeiras. Terceiro lugar, Jesus já exercendo o seu ministério. Ele esteve também em um casamento. É interessante que o casamento naquela época durava 7 dias. Então tinha que ter muita comida e muita bebida para manter esse casamento, manter a festa. E diz o texto ali em João 2, que de repente acabou o vinho. E isso era um problema muito grande. Maria, percebendo que aconteceria o pior, ela chega para Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho. E Jesus então olha para Maria e diz: o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Eu quero chamar a sua atenção para essa parte. Jesus diz: não é chegada a minha hora. Se não é chegada a hora, é porque tinha uma hora para ele agir. É importante entender que Deus, ele tem o controle absoluto do tempo. Aí, mesmo como homem, Jesus não deixou de ser Deus. Ele tinha todo o controle daquela situação. Às vezes, amados, e aí eu falo para os casados neste momento que estão assistindo, às vezes o vinho começa a acabar no casamento. Mas o perigo, queridos, não é acabar o vinho, porque ele acaba. O perigo não é olhar e de repente não ter mais estocado. E o vinho aqui representa alegria, o vinho representa diálogo, o vinho pode representar muitas coisas se formos aplicar no casamento. Mas volto a dizer, reitero, reafirmo que o problema não é o vinho acabar. O problema é Jesus não estar presente. Esse é o problema. Mas por sorte daqueles noivos, eles haviam convidado Jesus. E aqui eu abro um parêntese. O importante para que a família seja feliz, para que a família viva de forma maiúscula, de forma verdadeira, para que haja alegria no lar, não é necessário o dinheiro, não é necessário riquezas, posses, é necessário a presença de Jesus. A Bíblia diz em Mateus 6,33 para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aquele casal convidou Jesus. Ele não foi porque a mãe dele havia sido convidada, ele também foi convidado. E quem sabe o vinho está acabando, ou já acabou no seu casamento, na sua família, e aquele que é capaz de transformar a água em vinho, de trazer um vinho novo, ele não está presente. Então eu te convido essa noite a você buscar a Jesus, a você convidar Ele, para Ele entrar na sua família, entrar na sua vida, porque Ele pode transformar momentos amargos em momentos de alegria, doces. Ele pode transformar qualquer situação, porque Ele é Deus. E foi o que aconteceu naquele casamento. Ele mandou que enchesse algumas talhas com água, e depois mandou que tirasse a água de uma daquelas talhas e levasse para o mestre-sala, para o responsável ali, provar. E ele então vê e degusta um vinho como nunca havia tomado. E ele pergunta para o noivo: geralmente se serve o melhor vinho no início da festa, e depois já está todo mundo alegre, se serve um vinho de menor qualidade. Mas você fez o contrário. Aquele noivo com certeza não entendeu nada. Meus irmãos, independente da situação, Jesus sempre tem o vinho novo. Ele sempre tem uma alegria nova. Ele sempre tem um recomeço para nós. Um outro lugar onde Jesus esteve em Jericó. E aqui ele cura 2 cegos. 2 cegos? Sim, 2 cegos. Zaqueu, primeiro. Cego espiritual. Um homem cheio de posses. Pequena estatura, precisou subir num pé de zimbro para poder ver Jesus. A curiosidade o levou a estar lá em cima, pensava ele, mas na verdade já era Deus trabalhando no coração dele. E aquele homem deixou de ser cego quando Jesus para embaixo dele, olha para cima e diz: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E naquele momento, os olhos espirituais de Zaqueu se abrem. Ele reconhecendo então o seu estado, e sabendo diante de quem estava, ele disse: Senhor, se porventura eu defraudei alguém, eu causei prejuízo para alguém, eu quero restituir. Olha, irmãos, como que o senso de justiça toma conta deste homem. E por quê? Porque ele viu Jesus. Porque a cegueira espiritual deixou a vida deste homem. E Jesus diz então: hoje entrou salvação nesta casa. E ao deixar Jericó, uma multidão o acompanhava. E alguém à beira do caminho, maltrapilho, sujo, com uma capa imunda sobre si, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui estava Bartimeu, filho de Timeu, cego. Ele não podia enxergar, mas ele podia gritar. Ele sai da beira do caminho. Queridos, beira do caminho é lugar de resto de coisas. Beira do caminho é lugar de pedras, é lugar de cacos de alguma coisa. Beira do caminho é lugar de despojos. E aquele homem estava como um despojo humano, jogado naquele canto. Mas de repente ele escuta falar que Jesus estava passando ali. E ele se levanta sem enxergar nada, mas crendo que a hora dele havia chegado. E ele clama para o Senhor Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles que estavam junto ali com Jesus, ao invés de ajudar aquele homem, mandam que ele cala a boca, mandam que ele se cale. E Jesus para e manda trazê-lo. E ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele disse: Jesus, eu quero ver. Jesus então disse: veja, a tua fé te salvou. Perceba, irmãos, que nos dois casos foi necessário se tomar uma atitude. Um teve que subir numa árvore, o outro teve que se levantar da beira do caminho. Subir na árvore, irmãos, é desafio, é sair da mesmice, é mudar a visão. Zaqueu costumava olhar assim, porque ele era pequeno, e lá de cima ele muda a visão, ele tem uma visão macro, e lá de cima ninguém impede ele de ver Jesus. Bartimeu teve que deixar o canto, deixar a beira do caminho e ir para o meio. É porque é no meio que nós encontramos Jesus. Quem sabe você precisa hoje deixar essa mesmice. Quem sabe você tem dito: olha, está difícil, eu não estou conseguindo, estou desanimando. E você vai se encostando à beira de um caminho na sua vida. Eu não consigo ver Jesus, muita coisa me atrapalhando. Suba na árvore da fé. Dobre o seu joelho e comece a clamar a Deus. Comece a buscar a Deus. Não fique olhando o que está acontecendo agora. Lá em Eclesiastes 3:15 diz que aquilo que está acontecendo agora já aconteceu no passado. E o que vai acontecer já aconteceu. É o ciclo da vida. Lá no capítulo 1, no verso 10 de Eclesiastes, Salomão diz: não há nada novo debaixo do céu. Alguém pode até dizer: isso é novidade. E então Salomão responde: a verdade é, não existe nada novo. Você quer ver só uma coisa? Eu vou te dar um exemplo. A situação que estamos passando agora, essa questão da Covid-19, se nós voltarmos um pouco no tempo, vamos lá para o meado do século XIV, quando uma pandemia tomou conta da Europa, chamada peste negra, e devastou a terça parte daquele continente. No início do século XX, para ser mais exato, em 1918, teve a chamada gripe espanhola, que devastou o Brasil. Tamanha era a quantidade de mortes que as pessoas colocavam os mortos para fora de casa, na rua, para que passassem as carroças e recolhessem. Faltava caixão. Os coveiros que não foram mortos pela gripe
foram levados para o hospital por causa da gripe, de modo que a polícia teve que sair pelas ruas procurando as pessoas mais fortes, mais robustas e obrigando-as a ir para o cemitério cavar covas para colocar os mortos. Em 2009, tivemos o H1N1, que também ceifou muitas e muitas vidas. A diferença de lá para cá está principalmente na ênfase que a mídia está dando. O que eu quero dizer para você com isso? Que assim como aconteceu e está acontecendo, vai acontecer de novo. A Bíblia disse isso. O que está acontecendo agora, já aconteceu. E o que vai acontecer, está acontecendo. Ou seja, é um ciclo. Para onde você está olhando? Quem sabe você está acuado em algum canto da sua vida, preocupado com o que está acontecendo à sua volta. Você pode transformar essa dificuldade numa excelente oportunidade agora, olhando para Jesus. Como fizeram esses dois. Um outro lugar onde Jesus esteve. Lá em João 5 diz que, subindo Jesus para Jerusalém, para a festa, ele para no tanque de Betesda. Havia ali, queridos, uma crendice de que de tempos em tempos um anjo descia e movia as águas. É até uma música que é cantada, move as águas, quanto tempo esperei. Mas, queridos, a verdade é que não existe base bíblica para que isso tenha sido verdade. Embora os anjos sejam ministradores de Deus aos homens, é muito pouco provável que um anjo descesse ali para mover aquelas águas, principalmente com Jesus aqui na terra. Mas fato é que Jesus entrou naquele lugar. E uma curiosidade, diz a história, a literatura secular diz que as pessoas, para se livrar dos seus doentes, enchiam-os de esperança e não vão levar você até lá. E vão te colocar lá porque uma hora a sua vez chega e você mergulha na água e depois se curar você volta. E abandonavam ali os seus entes queridos. E Jesus chega naquele lugar. E ele procura aquele menos favorecido. Ali estava um homem que aguardava a cura. Há 38 anos estava daquela maneira. Aleijado sobre a sua cama. E Jesus olha para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? Você quer ficar são? E aquele homem, com a fé totalmente direcionada para aquele tanque, com a sua fé totalmente focada naquela crendice de que um anjo descia ali, ele dizia: como que eu posso ser curado? Como? Se toda vez que a água se move, a água... E Jesus então ordena que aquele homem se levanta e ele é curado naquele momento. Quem sabe você está colocando a sua fé na pessoa errada, na direção errada. Não há necessidade que você aguarde uma água se mover. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a resposta que você aguarda. Ele é a resposta para as suas perguntas. Ele é a solução para a sua angústia. Quem sabe você está agora em um tanque de Betesda, paralisado pela sua fé que está fraca, aguardando que alguma coisa aconteça. Enquanto Jesus se coloca agora diante de você e te pergunta: queres ficar são? Ou perguntando: o que queres que eu te faça? E você tem olhado para uma água, olhado para um tanque, quando Hebreus 12:2 diz que o meu olhar, o seu olhar, o nosso olhar tem que estar no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Quem sabe a sua casa está como um tanque de Betesda. A enfermidade espiritual, a sua fé, quem sabe, está fraca. Permita que Jesus te coloque de pé esta noite. Te tome pela tua mão e te coloque de pé na presença dEle. Assim como Ele esteve naquele tanque, Ele está agora aí na sua casa. Mas seguindo, o outro lugar onde Jesus esteve.
Ele esteve também nas ruas, ao alcance de todos. E um exemplo maravilhoso disso, eu coloquei aqui uma figura, e eu sei que você já entendeu que figura é essa, daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que havia gastado tudo que tinha com os médicos. Aquela mulher que religiosamente estava impura, não podia ir para o templo, porque ela não podia entrar por estar impura. Aonde ela se sentasse ficava impuro. Quem ela tocasse ficava impuro. Há 12 anos sofrendo, havendo gastado tudo que tinha. Um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando. Ela ouviu falar que Jesus estava ali. E ela vai até lá. E ela foi com apenas uma frase na cabeça, com uma determinação. Ela foi para o tudo ou nada. Ela foi para o agora ou nunca. Ela foi gastando como que o seu último cartucho. Se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes. Ela imaginou, não preciso mais do que isso. Olha a fé dessa mulher, meus irmãos. Depois de 12 anos sofrendo, nós estamos aí, vamos entrar no segundo mês agora dessa pandemia. E já tem pessoas escrevendo coisas ridículas nas redes sociais. Já vemos crentes se desesperando. Olha a fé dessa mulher. Após 12 anos, por muito menos que isso, muitas pessoas já abandonaram a fé, já abandonaram tudo. Mas essa mulher, ela foi até Jesus. E por quê? Porque ele esteve lá. Faça como essa mulher essa noite. Toque em Jesus. Mas um outro lugar ainda. Jesus esteve no deserto por 40 dias. Existe um chavão, um jargão, digamos assim. Eu quero colocar dessa forma, porque eu não gosto muito de ouvir essa fala. Muitos crentes dizem o seguinte: irmão, estou no deserto. Vai estudar o que é um deserto primeiro. Vai entender o que é um deserto primeiro. Estuda ali o Pentateuco. Principalmente de Êxodo para frente. Quando você vê o êxodo de Israel até a entrada na terra. O que aquele povo enfrentou ali. Principalmente por causa da rebeldia. Olha quão difícil foi aquele povo, a situação daquele povo. Vai estudar lá o que Jesus passou durante os 40 dias daquele deserto. Quando a pessoa fala que está no deserto, ela está fazendo alusão a uma vida espiritual. Ela tem que entender que deserto é lugar de provação. Deserto é lugar, é escola. O deserto é a escola dos valentes, mas é o deserto dos covardes. E Jesus mostrou como que o valente se comporta no deserto. Ele esteve orando e jejuando. E quando o diabo foi atacá-lo, ele colocou o diabo no seu devido lugar. A Bíblia diz ali em Mateus que após ser batizado, Mateus 3, Jesus foi compelido, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E lá em Lucas, tratando essa mesma passagem, diz que Jesus, saindo do deserto, cheio do Espírito. Meus irmãos, se ele entrou conduzido pelo Espírito, ele estava cheio do Espírito e ele estava. E ele permaneceu os 40 dias cheio do Espírito Santo. Ele permaneceu durante a batalha contra Satanás cheio do Espírito Santo. E ele deixou o deserto cheio do Espírito Santo. E ele iniciou o ministério dele cheio do Espírito Santo. Ele realizou o ministério dele cheio do Espírito Santo. Ele concluiu o ministério dele cheio do Espírito Santo. Nada podia parar Jesus. Será que você está no deserto? Ele esteve lá. Às vezes pensamos, eu estou sofrendo. Irmãos, ninguém nunca passou o que Jesus passou. Mas ele esteve ainda em outro lugar. Na quinta-feira, após ministrar a Páscoa e instituir a Santa Ceia,
ele sobe ao Monte das Oliveiras e vai até o Getsemane. Jesus não foi para o Getsemane para fugir da cruz, não, ele foi ali para se preparar para a cruz. Ele sabia que a hora agendada desde a eternidade estava chegando. E ele esteve no jardim do Getsemane numa quinta-feira à noite. E a Bíblia nos diz que ele se afastou dos seus discípulos e disse: olha, fique aqui porque eu vou orar. E por 3 vezes ele orou ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Amados, tamanha foi a angústia de Jesus, que as glândulas sudoríparas dele se romperam e o sangue começou a sair se misturando com o suor. A Bíblia diz que ele se lançou em terra. Tamanho foi o sofrimento de Jesus ali, a pressão que ele sofreu ali. Mas ele respondia para cada uma dessas coisas que ele pedia para o Pai: mas seja feita a tua vontade, não a minha. E ele vence essa batalha. E saindo daqui, Jesus foi para um outro lugar. E ele esteve neste lugar por 6 horas. Depois de ser traído por Judas, depois de ser negado por Pedro, depois de ser julgado injustamente pelo sinédrio judaico, depois de ser condenado covardemente por Pilatos, depois de ser crucificado cruelmente pelos guardas romanos, depois de ser escarnecido pelos transeuntes que passavam por ali, e diziam: se tu és o Filho de Deus, desce daí. O que ele fez? E a grande pergunta é: o que Jesus fez durante essas 6 horas da cruz? Se você buscar na história, você vai ver que as pessoas crucificadas diziam as piores palavras de mais baixos escalões possíveis. Mas o que Jesus fez durante esse tempo na cruz, durante o tempo que ele esteve na cruz? Ele transformou esse leito maldito, ele transformou a cruz em um púlpito, de onde ele pregou algumas mensagens, embora rápidas, mas mensagens profundas. Primeiro, ele pregou sobre o perdão, quando disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aquelas pessoas que passavam e apontavam para Jesus, escarneciam de Jesus, zombavam de Jesus. Ao invés de dizer, de espraguejar, de blasfemar, não. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele nos dá uma lição do que é o verdadeiro perdão. Mas mais, Jesus pregou também uma mensagem de esperança. Aquele ladrão que estava à sua direita, que lá no começo começou a escarnecer de Jesus também, junto com o da esquerda, mas depois, em um momento de consciência, ao ver o comportamento de Jesus na cruz, ele percebeu que Jesus não era uma pessoa comum, ele percebeu que aquele que estava ali no meio não era um criminoso, ele percebeu que aquele que estava ali no meio, ele tinha algo diferente, ele percebeu em Jesus algo que aquela multidão não percebeu, e ele disse: lembra-te de mim ao entrares no teu reino. E Jesus então, em uma mensagem de esperança, ele disse àquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pregado em suas mãos, em seus pés, com a coroa de espinho, depois de uma noite de sofrimento, depois de ser chicoteado, esbofeteado, ele ainda tem a capacidade, o amor de dizer para esse homem, trazer uma mensagem de esperança, hoje mesmo. Ele não disse semana que vem, não disse o ano que vem, não disse talvez, ele disse hoje mesmo. E é o que Jesus está dizendo para você: hoje mesmo eu posso transformar a sua vida num paraíso. Como, pastor? Paraíso? Sim, meus irmãos. Não estou falando de uma ilha com coqueiro. Eu estou falando de Jesus na sua vida. Jesus na vida do ser humano é paraíso.
E nós, como servos de Deus, temos a certeza, a convicção de que quando partirmos dessa terra, estaremos caminhando para o paraíso, o nosso verdadeiro lar, a Jerusalém eterna. Mas Jesus segue pregando. Ele diz, ele prega o amor ao próximo. Quando ele olha para João e Maria, diz para Maria: eis aí o teu filho. E diz: João, eis aí a tua mãe. Está dizendo o seguinte: cuida dela. Alguns historiadores informam que João, ele levou Maria para Éfeso, onde João firmou residência e cuidou dela até a morte dela. Ele foi um filho para ela. E por último, percebendo que a sua hora tinha chegado, no ápice do sofrimento, Jesus se firma sobre os seus pés cravados, em cravos de pelo menos 15 centímetros cada um. Ele ergue a cabeça para liberar o diafragma. E ele prega a maior mensagem de todas: Tetelestai. Que significa: está consumado, está cumprido, está feito, está concluído. Ele não disse: terminei a primeira parte, não. Ele não disse: eu acho que terminei, não. Ele disse: está consumado. E essa palavra Tetelestai, que traduzido está consumado, a palavra Tetelestai tem 3 significados no grego. Primeiro, quando um pai ia pedir para um filho realizar uma tarefa, ele dava uma tarefa para o filho ia, realizava a tarefa, e quando acabava de fazer a tarefa, o filho voltava e dizia: pai, Tetelestai, cumpri a tarefa, está pronto. Segundo exemplo, segundo significado, quando alguém devia dinheiro para outra pessoa, e ela vinha e quitava a sua dívida, ela recebia ali um comprovante escrito: Tetelestai, está pago, não deve mais nada. E terceiro e último significado, quando alguém comprava uma propriedade e terminava de pagar ali as prestações, ela chegava para quitar, pagava ali, recebia a escritura daquela propriedade e carimbado embaixo: Tetelestai, é sua de fato. Esses 3 significados mostram para nós que Jesus não assumiu apenas a nossa forma humana, mas ele assumiu a nossa dívida. Porque quando ele fala Tetelestai, está dizendo: pai, está pago, não deve mais nada. Mas ainda tem um outro lugar. Antes de passarmos para esse outro lugar, eu quero deixar uma palavra muito clara para você. Você não deve mais nada. Jesus pagou a sua dívida na cruz. Para de olhar como derrotado, como derrotada. Para de olhar para as circunstâncias. Você precisa olhar para a cruz. E observe que ela está vazia. Porque aquele que esteve ali, ele também esteve aqui no sepulcro. Ele esteve no sepulcro. Está vazio. Mas ele ressuscitou. Ele vive pelos séculos dos séculos, eternamente. Ele é Senhor. Eu acabei de mostrar para todos vocês os lugares alguns dos lugares onde Jesus esteve. Mas eu quero dizer para você e eu te perguntar: onde ele está agora? Ele mesmo responde para você: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu amado e minha amada, você que está me ouvindo agora, você precisa tomar posse dessa verdade. O Senhor Jesus está aí agora do teu lado. Ele está com você. E porque Ele está com você, isso faz toda a diferença. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 31, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, o Senhor é contigo.
Ele está com você. Os melhores amigos podem nos abandonar, mas Jesus é um amigo que não abandona. Busque o Senhor. Se apegue a Ele. Clame a Ele agora mesmo. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, neste momento, agradeço a Ti, ó Pai, por essa oportunidade de podermos estar juntos, ó Deus. Nós, todos os irmãos juntos, ó Pai, no Espírito, unidos agora em torno da Tua palavra, que é santa, que é pura, que é viva e eficaz. Senhor Jesus, pudemos ver aqui agora alguns lugares onde o Senhor passou, fazendo bem aqui na terra, curando, libertando, ressuscitando. Mas também mostramos o lugar onde o Senhor passou e que definiu o nosso futuro, a cruz do Calvário. Mas o Senhor ressuscitou e está vivo entre nós. E o Senhor está agora aí ao lado de cada um, Jesus. Eu te peço que Tu possa transformando cada vida agora. Tira todo o desespero, tira toda a angústia, Jesus. Tira todo o desânimo. Tira, Senhor amado, agora toda depressão, toda opressão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora a libertação em nome de Jesus. Eu declaro vitória agora em cada família, Pai amado, que está assistindo essa palavra, Senhor. Oh, Senhor, obrigado, porque o Senhor está conosco. Deus, muitas coisas aconteceram. Coisas que aconteceram, estão acontecendo de novo e vão acontecer de novo. Mas uma coisa aconteceu uma única vez, pela sua eficácia, que foi a Tua morte na cruz, Jesus. Isso não vai se repetir, mas a Tua morte na cruz abriu o caminho para nós ao céu. E Tu és o caminho, a verdade e a vida que nos leva para a vida eterna, Jesus. Que cada pessoa agora possa compreender isso, tomar posse dessa verdade, Senhor, e declarar: Jesus está comigo, está na minha vida, na minha família, no meu lar, no meu trabalho. Declara isso em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Te aguardo domingo às 18 horas na EBD. Deus abençoe. Amém.